Vamos começar mais um episódio de Senta que lá vem prata. Meu nome é Marlete Gibbel, sou mentora, investidora, empresária, principalmente em startups e novos negócios. Tenho uma carreira feita em marketing e há 3 anos eu comecei essa nova etapa da vida. Também vejo muito os prateados. Prateados são as pessoas de mais de 50 anos no Brasil, que hoje têm uma importância extremamente relevante para os negócios. Estou aqui com a minha amiga querida, inclusive ela é corredora, e ela, acima de tudo, é a rainha das startups no Brasil. Uau! É a primeira, tem mais de 100 startups, uma fera, gente. Então eu tenho um prazer imenso de você estar aqui, Cláudia. Nossa, eu que agradeço. E vamos lá falar um pouco hoje sobre, ou basicamente hoje sobre, startups, investimentos, mulheres e prateados. Neste Brasil imenso, se for possível, a gente vai falar um pouquinho do exterior. Uau! Muitos assuntos, né? Bastante. Senta que lá vem prata. Amei. Bora lá. Então, minha querida, você pode se apresentar para o público, por favor? Eu sou a Cláudia Rosa, eu sou empresária, investidora anjo, já atuo nesse ecossistema há 13 anos, por isso que ela falou desde sempre, né? Porque quando eu cheguei era só mato, praticamente. Mas além disso tudo, eu fomento o empreendedorismo e diversidade que esse país tanto precisa. Eu acredito muito nesse movimento. Então, além desse trabalho, desse fomento, como que eu faço? Eu tenho mentoria, eu tenho a minha consultoria, eu tenho o meu fundo de investimento também, mas tudo isso em prol de gente, né? De construir um Brasil melhor, de ter empreendedores e empreendedoras que realmente tenham conexões e principalmente empresas rentáveis e pessoas felizes. Eu acho que esse que é o meu principal mood aí de tudo que eu faço. E também somos amigas corredoras, então isso é uma válvula de escape muito importante. Eu acho que ao longo do bate-papo aí eu falo de outras coisas que eu faço, mas no dia a dia é isso, Marlete. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Eu também, minha querida. Como você conquistou essa posição de empresária, de investidora, principalmente porque você conhece profundamente a metodologia das startups e de novos negócios, por favor? Ah, que bom. Bom, boa pergunta. Primeiro que eu não planejei isso. Eu trabalhei na IBM, em empresas como IBM, PwC. Então, eu trabalhei nesse mundo corporativo. Eu era executiva, trabalhava com estratégias, com modelos de negócio, atendi grandes contas, grandes clientes. E eu pedi demissão para empreender. Isso foi 2012. E quando eu tive o meu primeiro negócio, eu me senti com vontade de me reconectar, porque quando você trabalha numa grande empresa, você tem cursos, tem referências, tem mentorias, tem coaches, tem tudo. Quando você está empreendendo, Você é perde o praticamente sobrenome, solitário. né, na verdade, do famoso Totalmente. cartão corporativo. Perdi completamente sobrenome, literalmente. Né? Eu tirei inclusive o Lopes do meu nome e fiquei só como Cláudia Rosa. Nova marca, né? Nova marca, né? Maravilha. Que eu já atuava com esse meu nome, Cláudia Rosa, na PwC. E aí eu falei, poxa, quero voltar com o meu nome, eu gosto desse nome, né? Eu gosto do meu sobrenome. E aí, nessa conexão, Marlete, eu entendi o seguinte: 2012, 2013, mal se falava de empreendedorismo. Mal tinha metodologias, tinha grandes empresários como temos hoje, falando de negócios, mas nós não tínhamos muitas redes que apoiavam as bases. Tá? Então você tinha, eu lembro que eu fui para eventos Abílio Diniz, Tiepaoc, né, e outros tantos, mas estava se fomentando. Então eu peguei esse rapinho aí com algumas redes, com pessoas que estavam fomentando isso. Mas eu queria entender um pouquinho desta mudança. O que é? Se eu falar de 2013, estou falando praticamente 12 anos, 10 anos. Se fosse 10 anos entre você achando os seus caminhos, 10 anos. Comparado com o mundo, a inovação de startups, é muito pouco tempo, considerando o que acontece no exterior.
Tá. Então, por isso que estou te perguntando isso, Sim, porque muito curto período, claro que deve ter um monte de oportunidade, como em sim, vários sim, negócios que sim. já estejam até sedimentados. Aham, Mas neste caso, aham. comparado com os Estados Unidos ou outros países, isso é muito devagar para o Sim, mercado brasileiro. sim. Então, mas quando eu estava nesse momento de conhecer o empreendedorismo e eu tinha um know-how de consultoria e eu tenho um perfil de apoiar as pessoas, de Uhum, ajudar as pessoas, eu comecei a estudar esse mercado. tá. E eu comecei a entender o seguinte: tem algo nascendo. Tem algo nascendo, não. Tem algo crescendo e veio para ficar. Que é esse movimento de transformação. Nisso também eu conheci startups, mais ou menos 2014, já fazia mentorias, então parte do meu tempo eu trabalhava nas minhas empresas Uhum, e eu também fazia mentorias. E quando eu entendi. conheci startups, eu falei, poxa, aqui também tem uma outra virada. Aqui a gente está falando de inovação, a gente está falando de agilidade, a gente está falando de metodologia, a gente está falando de sonhos. Está Então, tudo falando de isso inovação e de está falando de inovação, intergeracional, que eu acho que é super importante isso. totalmente. Então, isso me trouxe para uma vontade cada vez mais de conhecer. Tá. E aí, com isso, além de fazer todo o processo de mentorias, eu também comecei a investir em Uhum, 2015. Ah, e o que mais me trouxe nesse modelo que eu tenho hoje foi realmente a minha vontade de entender o mercado, de ser colaborativa. E de lá para cá, uma coisa que para mim funcionou muito bem é posicionamento. Eu acho que nós, principalmente mulheres, a gente normalmente simplesmente vai ou não vai. Eu falo, poxa, não é para mim, é. tal, desiste na metade do Uhum, caminho. E eu comecei a me posicionar. Eu comecei a entender, poxa, eu sou mentora, tá. né? Não importa quantas mentorias É, eu tinha feito, mas a entendi. gente tem mania de reduzir, de não entender tudo, né? É, Então eu comecei a fazer isso e também como investidora. Eu comecei tá. a me posicionar como investidora. 2022 eu ganhei o prêmio de maior investidora anjo do Brasil. Então foi cada conquista. Mas eu acho que o principal nesse modelo todo, nessa minha forma, nessa minha jornada, eu acho que são posicionamentos, Menos. sabe? Eu acho que não tem nada de sorte. Tem muito posicionamento e muito É, trabalho. como diz Cortella, primeiro vem a coragem, depois vem a sorte. Parabéns pela sua carreira. Ela é brilhante, é reconhecida não só aqui no Brasil, mas tem acho que umas outras patinhas aí pela Verdade. Europa. Uhum, Agora, pouco que eu aprendi até agora do negócio de startup, que é encantador, a uhum, gente tem um ecossistema muito bom uhum, no uhum. mercado. Seja ele público e privado, a mistura das duas coisas. Sim, Então, sim. eu acredito que oportunidade bem construída não falta, né? Exato. Falta o talento de ser empreendedor. Uhum, Falando nisso, eu lembro de uma pesquisa que apareceu recentemente sobre startups no Brasil. Foi feita, acho que junto com o Sebrae. uhum, E é interessante porque eu tenho os prateados comigo, né? Ou a gente fica dourada ou a gente fica prateada. Então, o que acontece? As mulheres em startups, acho que alcançou um número aproximadamente no Brasil de 15%. uhum, E em startup, os maduros representam hoje, dependendo do segmento, uhum, de 40% a 50%. Eles são investidores, eles são uhum, founders, eles uhum. podem ser empreendedores e assim Sim. segue o caminho. Uhum, Então, nesse contexto, como eu sei que você perpetua muito o feminino no sentido de construção de negócios. sim. Essa distância é muito grande, Uhum, né? Entre os 50, não vou entrar nem 50 mais mulheres, né? uhum, Das mulheres que eu estou falando do total do mercado, e dos 50 mais prateados, tem muito mais volume. E eu uhum, faço parte de 3 centros de uhum. startups, 3 ou 4. Tá. Uhum, E esses números vêm desses uhum, centros. uhum. Então, por isso que eu estou te perguntando, eu sei que esse número aumentou bastante. Então, acho que se você falar um pouquinho sobre isso e as características dessas mulheres, será bastante interessante. Super interessante sua colocação. Eu lembro que quando eu conheci startups, e ainda se falava no Brasil que era uma cambada de moleques, né? Que eram Sim. coisas de moleques. Eu lembro que eu conversei com algumas empresas na época
porque eu achava interessante algumas soluções, eu já queria lá atrás fazer conexões, e alguns executivos falaram assim, lá vem a Cláudia com essa molecada. Então, Ah, né, isso mudou. A idade média hoje das startups é 45 anos. sim, Então, a gente não está falando mais de moleque. A não. gente já está falando que a gente tem um equilíbrio. A gente tem os garotos, mas a gente tem Eu um chamo, público mais maduro eu ali, chamo né? de cross-geracional, Sim. que é onde você pega a velocidade, a Uhum, tecnologia, uma outra energia. uhum, Isso você vai com os prateados, ou 50 a mais, né, que respondem por um novo equilíbrio. Que eu saiba, entre 10 startups de sucesso no Brasil, uhum. 8 possuem algum prateado, ou Sim, como founder, ou como conselheiro, sim. ou o que seja. Ah, sim, aí aumenta, né? Eu acho que isso a gente tem hoje nas startups, em 80% das startups a gente tem 60 a mais. 60 a 60 a mais. mais. Em Tá. 80% das startups a gente tem pessoas de 60 a mais. Todas as minhas startups que eu tenho conselho, eu coloco pessoas 60 a mais também. Tá. Eu acredito muito dessa troca. Eu acredito muito na riqueza, no potencial dessas pessoas que trabalharam no corporativo, que foram executivos das suas próprias empresas, empresários, e que têm esse know-how, que têm muito aprendizado. Sim, sim. E eu sempre acreditei nisso. Eu sempre trouxe para discussões de mentorias. Então, esse é um ponto que eu acho que assim relevante, importante e a gente não abre mão. Uma outra coisa é que o mercado percebeu Uhum. o potencial que tem senior tech, Sim. economia prateada, né, e Mulheres de tudo mais de mais, 45. mulheres 40, homens. Então, a gente está falando de um segmento e Uhum. de uma oportunidade gigantesca, de uma economia que gera oportunidades. Sim. E aí o que, que a gente está falando? Que nos últimos 8 anos, principalmente, startups começaram a criar mais ainda Uhum. soluções voltadas para esse público. O que, que acontece? Tá. Existia um preconceito, O tal do existiam, etarismo. né, o etarismo, existiam os vieses, só que agora não tem mais. Por que isso? Porque os números mostram. Os números mostram Entendi. por si só. Então, oportunidade para quem está empreendendo, para quem está construindo um negócio, e oportunidades realmente com essa É, troca de experiência. e aproveitando esse comentário, eu bato muito na tecla, porque agora, quando a gente tem a longevidade, ou a gente ganhou de 50 anos, antes a gente crescia, Uhum. né, estudava, casava, tinha filho, etc., aposentava aos 50 e morria aos 60. Pois é, né? Isso já Agora a mudou. gente tem mais 50 A gente anos. que lute, né? Porque a mulherada de 60, 70, 80, tá dando um banho aí. Né? Fora isso, a mulherada dura mais, esse é um fato, de É, 7 a Durem. 10 anos Não mais é do que. isso? Então. Então, você falou muito de inovação. Eu acho que a inovação ela perdeu uma determinada velocidade atualmente no Brasil. Por N motivos, dentro, pelo menos, nas especialidades, nos segmentos que eu acompanho. Você tem muito, dentro da carteira de inovação, você tem muito pouca inovação direcionada para os prateados. E por que eu Uhum, estou voltando nesse assunto? A gente está falando de longevidade, de ter sim. mais 50 anos trabalhando. Uhum, A gente está falando, o pessoal que está com dinheiro hoje é entre tá. 50 e 70 anos. Uhum, Nunca esteve tão concentrada a renda no mundo e uhum. principalmente no Brasil. Então, com a sua experiência, poderia tentar fazer um trajeto desse ciclo e entender aonde, de repente, estão as maiores inovações para este público? Ah, bom, hoje nós temos, eu não sei a quantidade de negócios de inovação Uhum. que nós temos para esse público em si, mas eu sei que está sendo crescente. O ponto no Brasil, eu acho que é interessante a forma com que o brasileiro até constrói uma startup, constrói um negócio, é através das dores. Então, Tá. muitas startups ou negócios que nasceram estão aí para atender o mercado, é porque em algum momento sentiu ou teve uma experiência na família e criou um negócio, ou teve uma oportunidade, né, e tudo mais. Então, acho que esse é um ponto. A gente tem, por exemplo, acho que o primeiro que abriu
turismo entendeu, Uhum. olha a quantidade, olha o potencial do turismo, né, Sim. para 50 a mais. Você Olha o público que tem. Aí depois a gente tem a questão da da saúde, sim, soluções na área da saúde, sim. inteligência artificial, educação, apps e plataformas que linkam jovens com pessoas idosas para Uhum. apoiar. E nós temos muitas outras coisas. Você sabe que outro dia eu Aham. descobri, entrevistando um amigo da parte de hotelaria e gastronomia, Uhum. que uma das maiores problemas que existem hoje é recursos humanos em vários segmentos. No varejo, que eu conheço profundamente, no turismo, ou seja, como que você vai fazer para atender essas pessoas, que é um consumidor mais exigente, com maiores necessidades, com mais dinheiro. Então, voltando, em hotéis, olha que número impressionante, em hotéis, bares, restaurantes, eu já sabia, 50% dos colaboradores Uhum. são 50 ou mais, né? Bacana, bacana. E aí eles falam com isso porque tem um perfil, ele Uhum. tem um maior entendimento, que é uma coisa Uhum. cultural, que ele adquiriu por muitos anos, ele tem uma coisa de ter mais delicadeza e mais paciência para lidar com o cliente, né? E ele trabalha muito melhor em equipe, porque ele já está num Uhum. outro momento de vida onde a Claro. disputa não é tão, Uhum. tão grande. Uhum. Mas mesmo dessa forma, alguns exemplos que você deu de negócio, o de saúde é um pré-requisito, né? Uhum. Porque hoje nunca a saúde foi tão cultivada, né? E aí outros segmentos que a gente segue, a velocidade de inovação é muito pequena comparado com outros segmentos. Sim. Uhum. Vamos avaliar um pouquinho Mas eu disso? acho que a gente pode pensar o seguinte, ainda tem oportunidades, a gente pode Ah, pensar no copo cheio e copo vazio. sim. E eu acho o seguinte, há muitas oportunidades ainda, Uhum, né, nesse segmento e ainda está pouco pulverizado. uhum. Nós temos redes de apoio ou redes de investimentos em São Paulo, algumas no Rio de Janeiro, O Nordeste né, está o crescente, Nordeste está está crescendo, e brilhando muito. então a gente já veio num crescente com Ah, isso. E eu vejo o seguinte, a gente tem oportunidades, uhum, oportunidades de criar mais negócios, oportunidade de colocar realmente essas pessoas em contato com aquilo que elas querem, com o que perfeito. precisam. Tem uma questão muito importante que a gente está sempre trabalhando, que é a questão de trazer inovação. Uhum, Inovação, oportunidades. Então eu acho assim, eu vejo isso ainda como oportunidade. Eu acho que ainda está pulverizado, eu acho que você tem feito esse trabalho muito bacana de obrigado. fomentar, de levar, de ter voz, né? Então eu acho que talvez o que a gente precisa é tipo rede específica ou a gente não tem uma referência, Perfeito. né, para falar disso. Então, por exemplo, a gente vai falar de senior tech. A Hum, gente sabe onde tem, a gente procura, então a gente não tem. sim, Talvez até você busque, né, sim. essa Eu referência, acho, né, essa acho que tem, solução e tudo mais, acho- né, e outros também. Então eu acho que assim ainda está pulverizado, tem soluções, tem oportunidades em todos os segmentos, tem perfeito. inovação, e o que você falou para mim que faz total sentido, que é o seguinte, são pessoas ótimas, que trazem uma bagagem muito boa Sim. e uma sabedoria, que Você aplica isso para o negócio, entendeu? Então, as pessoas Uhum, às vezes tratam os negócios, quando se fala com as grandes corporações ou grandes empresas, elas acham que é um nicho de mercado. Eu, de marqueteira, diria que sim, que hoje nós temos 30% do mercado, da população. uhum, E dependendo da categoria, eles respondem pelo faturamento de 35% a 50%. uhum, Né? Então, isso para mim nunca foi nicho de mercado, mas de qualquer uhum. forma, quando você está falando de inovação, de oportunidade, certo? E as pessoas têm que entender, principalmente os empresários, Sim, empreendedores, uhum. que esta onda ela é crescente, ela não tem volta, porque o Sim, eu também Brasil acho. não vai crescer mais a Uhum, população tá em 2 ou envelhecendo. 3 anos. Uhum, Portanto,
você falou logo no início do nosso papo sobre diversidade. Sim. E a diversidade é a maior forma de aumentar o faturamento. Uhum. Diz a Meta que a gente tem mais ou menos 40 gêneros atualmente, esse é o indicador dele. Mas se Uhum. a gente falar entre prateados e mulheres, as oportunidades são muito grandes, Sim. né? E a tecnologia permite que a gente tenha um entendimento profundo Isso. desse consumidor no Uhum. processo de tomada de decisão Claro, dele e claro. tem como fazer o engajamento, Uhum. porque existe uma outra situação que é o seguinte: você tem tantas oportunidades de fazer tantas coisas nesse longo trajeto da sua vida, você imagina uma marca que consegue reter um consumidor Não é? por mais 50 Não anos. é? Porque assim, se eu estou feliz com essa camiseta, por que eu vou Uhum. procurar uma outra marca? Né? Eu Uhum. continuo com ela, eu vou viajar, vou ler, vou estudar, eu vou procurar outras alternativas para esse meu muito mais de 50 anos que eu possa ter hoje. Isso aí. Boa. Eu também concordo com você quando fala em nicho, porque se a gente olhar realmente a economia e o que gera e o que traz, Uhum. né, para a economia é gigantesco. Os Sim. benefícios que tem são gigantescos. E por que que muitas empresas ou ficam enquadrando? Por falta de conhecimento, Marlene. A falta de conhecimento do mercado, de pessoas, de empresas, levam a você ignorar, ou se Sim, não, perfeito. olhar com ainda Preconceito, na com verdade. preconceito. E às vezes eu não sei nem se é preconceito, porque você, as pessoas conhecem idosos. Ou tem pai, tem mãe, ou tem tio, ou tem sogro, ou tem sogra. Você vivencia, você tá na sua vivência. Sim. É algo fácil de entender. Só que é o seguinte, às vezes as pessoas não dão a relevância que tem, não olham com esse Uhum. olhar, Uhum. né? Então eu acho que muitas vezes é isso. E trabalhar isso é com o tempo, tem que Sim. falar. Então, por isso que muitas vezes eu lembro, eu escuto até hoje, mas de novo, falar sobre protagonismo Sim, feminino, até hoje, falar de posicionamento feminino, de mulheres, tem. sim, até hoje. Até hoje, falar sobre diversidade, sim. Então, isso se chama consistência. Então, por que que hoje, falando assim de Uhum. mulheres de uma forma geral, nos últimos anos, crescemos em lideranças, em cargos executivos, em conselhos, em Perfeito. algumas em salários. Ainda estamos distante. Mas por quê? Porque existe uma força crescente e constância nessas ações. Entendo. E quando a gente fala de soluções para o mercado prateado, é isso, a gente não pode deixar a peteca cair. A gente Entendi. não pode entender que o posicionamento de uma empresa, ou de uma comunidade, ou de uma cidade representa o Brasil, Claro. né? Ou representa tudo isso. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que se posicionar e trazer isso com muita Verdade. coerência, com muito respeito Sim. e também com muita seriedade. Isso vai deixar de ser nicho. Isso Deixa. deixa. E quando que as empresas começaram a realmente colocar mais Uhum. mulheres? Quando isso afetou o bolso. Sim. Quando saiu uma pesquisa da McKinsey, alguns anos atrás, se eu não me engano, em 2022, ou começo de 2023, falando que empresas que têm mulheres em cargos de liderança, ela tem um aumento direto no Uhum. faturamento, Olha, inclusive no EBITDA. tá. Você está entendendo? Então, não é, não é mimimi. Sim, É sim. realmente trabalho, e as mulheres elas têm essa dinâmica. A gente Tá. está falando de tecnologia, a gente está falando de inovação, a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de Tecnologia. tecnologia. E aí tem a mulher que ela vem muito mais humanizada para Sim. trabalhar tudo isso. Então isso faz diferença. E aí tem um outro ponto que é quando a gente está falando das pessoas Uhum. da nossa economia prateada, dos nossos prateados, eu vejo da mesma Forma. forma. Tem um grande potencial, tem que ser trabalhado, mas tem que ser integrado de alguma forma e tem que ter constância e ficar batendo mesmo, assim, Neles. tem que ficar falando.
Não tem, Você não sabe? tem, não tem. Olha, Olha, não dá. Às mas vezes dá vontade de você abrir a cabeça das pessoas e você, falar, mas não dá para fazer isso. a gente ganhou mais ou menos 25 anos de um século para o outro. Então, se Aham. você quiser fazer uma brincadeira, pegar uma foto sua, da sua mãe e da sua avó, ou Uhum. da sua filha, sua e da Uhum. sua mãe. Então, é nítida a diferença, Sim. né? Porque a gente mudou o padrão de beleza da humanidade, né? Uhum. Com essa vida mais longa. Então, inclusive, a gente tem uma dificuldade hoje de saber se você tem 30, 40, talvez 50, né? Mas, acima de tudo, acho que tem uma coisa muito importante que tem que ser trabalhada, que é o pertencimento. O pertencimento é o primeiro indicador que as pessoas querem na vida, né? E também para a longevidade. Tem uma pesquisa feita pela Ipsos, que foi feito, eles fazem isso há uns 10 anos já, e é feito em 30 países. E aí vamos ver, o índice de felicidade é 70%. Quais são os indicadores principais de felicidade das pessoas? Existem outros, mas eu vou falar os principais. Basicamente, a gente tem pertencimento, né? Pertencimento social, pertencimento no trabalho, pertencimento no poder, pertencimento no seu bairro, na sua família. Aí você tem a família, que é super importante, e o terceiro ponto é ser amado, né? Isso vai mais ou menos muito alto, quando eu falei 70%, mais ou menos, Uhum. até os 50 anos. Quando chega nos 50 anos, as pessoas chegam nos 50, elas entram em crise, que é normal. Porque antes elas estariam próximas da morte, né? O caso É, hoje. 50 anos é É um uma. marco, Para a mulher, ainda mais essa coisa é, de hormônio, etc. é, Mas aí o que acontece? Dá essa decaída, né? Bem grave. E uhum, aí começa a retomar a partir dos 60 e se uhum, supera esse marco por volta de 75%. Então você vai depois dos 70, dos 60, dos 70, dos 80, esse indicador de felicidade ele aumenta. De qualquer forma, com a idade, passar dos anos, vem um índice que é de grande preocupação, né? O que te deixa mais infeliz ou não feliz, que é o financeiro, uhum. né? Que é a sua renda. E eu acho que essa é uma grande oportunidade, porque como a gente vai durar muito, as startups É verdade, são é um verdade. investimento de longo prazo, é Uhum, um reconhecimento enquanto empreendedor, uhum, inovação, participação. Esse seria talvez um dos canais mais importantes de valorização do empreendedor uhum, prateado. sim. Então, aproveitando a nossa quase eternidade, né? Você Uhum. sabe, a gente tem 35 mil pessoas com 100 mais de Uau. 100 anos no Brasil, trinta e com, cinco mil com pessoas qualidade. acima de 100 com qualidade. Então, o que Bacana. acontece? A A gente, gente que lute, né? Vamos correr bastante então, hein? porque o Brasil tem um dos maiores institutos de genoma do mundo, que estuda, Aham. né, essa coisa do envelhecimento saudável, vamos deixar Uhum. desta Não forma. sabia desse número, fiquei impressionada. Então, juntando o comentário que eu fiz anteriormente com a Uhum. pesquisa, né, a história da felicidade ou não felicidade, e Da também do da questão financeiro. financeira. Uhum. Então, olha que oportunidade para as startups para utilizar Uhum. o conhecimento e o tempo enquanto amigos da inovação. O que você acha Eu dessa parte? concordo, eu concordo. A minha mãe tem 87 anos, minha mãe tem uma saúde impecável, minha mãe pratica esportes Olha que bárbaro. e a minha mãe, ela tem um controle financeiro maravilhoso, sempre teve, porque para criar 8 filhos, ela teve que fazer uma gestão financeira impecável. Mas assim, até hoje ela é muito controlada. 8. 8 filhos. Então, e a minha Isso é raro mãe de se ouvir, desculpa. eu sou a sexta filha. Mas eu acho que o mais interessante disso, de vez em quando eu me pego assim, pensando, poxa, eu tenho 2 filhas, poxa, é difícil tal, o que eu tenho que fazer em relação, né, a dinheiro e tudo mais, e como que vai ser. Aí de vez em quando eu lembro da minha mãe, eu falo, poxa, minha mãe realmente foi uma guerreira, e como conseguiu, e como consegue, né? Então minha Ah, mãe, ela tem essa experiência, ela tem uma saúde, ela se cuida,
E até hoje ela é muito preocupada com essa questão de dinheiro, porque ela fala assim: eu não quero depender nunca de filho, É. né? Autonomia é um dos pontos. Autonomia. Hoje ela não consegue trabalhar mais, mas acho que Uhum. ela trabalhou até os 70 ou quase 75 anos. 70 anos ela trabalhava ainda, fazia alguma coisa. E eu acredito muito que o trabalho, um bom trabalho, Uhum. ajuda muito a cabeça, É um dos né? pilares É um dos da pilares. saúde a longo prazo, saúde mental E principalmente. rende. Então, não só startups, Uhum. mas muitas empresas, muitos segmentos, contratando, quando a gente fala de contratar essas pessoas, Pessoas. principalmente quando a gente está falando 50 a mais, Uhum. que é a barreira, né? Eu acho que tem muitos ganhos, porque tem produtividade, tem sabedoria, tem conhecimento, Tem cultura. e essas pessoas elas precisam, elas Tá. estão ali, elas se dedicam e dá oportunidade dessas pessoas realmente viverem com qualidade de vida, porque a gente realmente precisa. O dinheiro ele é importante, Sim, né? Então, o que a gente pode fazer é um movimento, Marlene. Eu acho que a gente manda. pode trabalhar para 2026 um movimento. Tá. Movimento mesmo, criar um manifesto, provavelmente já tem alguma coisa, mas criar um manifesto, ou rever manifestos Manifestos. e levar isso para as empresas, para as startups, e como que a gente pode cada Cada vez vez mais mais. trabalhar isso. Porque é o seguinte, se a gente está hoje com 35 mil pessoas, idosos, né? Isso é Mais de mais de centenários centenários saudáveis. saudáveis. Agora você imagina daqui a 10 anos, daqui a 20 Uhum. anos, esse número É vai, exponencial. né, é exponencial. Então, e aí? Como que a gente faz, né? E acho que tem uma questão importante, que é a gente também trazer para essa discussão, quando a gente está falando de ecossistema, trazer governo também. Claro. Porque existem alguns exemplos, o Brasil é muito grande, né? Uhum. E então existem muitas possibilidades Exato, de vários exato, ecossistemas e quando a gente junta o setor público, o setor privado, exato. a gente Aham. consegue alavancar essa inteligência que a gente tem ou essas oportunidades de uma forma mais dinâmica. Tanto, você sabe que existe alguns movimentos, assim, eu conheço um pouco de Senai, de Senac, de Sebrae, Tá. são órgãos que estimulam muito, né? Uhum. Como você é uma conhecedora também desse ecossistema, você quer falar um pouquinho sobre isso? Tem muitos movimentos, como eu te falei, né? Tem os movimentos hoje eles estão espalhados no Brasil, estão Uhum. pulverizados. É, o Sebrae, ele não tem nem nada específico quando a gente fala para maioridade, para economia prateada, tem algumas coisas, mas eu também acredito que por conta da Sim, constância e ele vai. do crescente, provavelmente isso vire aí algo Algum, muito maior. Sesc, Senai, desde sempre atendeu e atende muito bem esse público, que eu tá. acho que isso é excelente. Inclusive, a gente tem uma startup no portfólio que procurou justamente Sesc e Senai para fazer pesquisa de campo, Olha, que para ótimo. conhecer melhor, Uhum. porque era onde essas pessoas estavam, onde Sim, muitas delas estavam, né? Então, eu acho que isso é fantástico. porque você tem entre cursinhos, né? E tem também a coisa de De esportes, essas coisas. esportes, de Mas, socialização, sim, integração. E mas eu você acho sabe que esse é um fator de felicidade também, né? As claro, suas claro, relações. social, Então, tanto no presencial claro. como no digital. Mas Uhum. você sabe que tem um porém, eu vejo, a gente ainda está caminhando, a maior parte dos projetos que existem para o pessoal maduro, está se olhando para o retrovisor do século Sim. passado. Então, Uhum. é uma coisa que, assim, é a saúde já limitada, né? Você tem pessoas hoje quebrando recorde no mundo, mulheres, homens, com 80, Sim, 90 anos, sim. no triatlo, na Pois corrida, é, etc. tivemos, né, Né? Tem recentemente. uma que 80 anos fez o triatlo em 14 horas, Meu né? Deus, coisa linda, não é? Não é lindo de ver? Eu Eu fico mando lá no assim, nosso grupo de ai, corrida. eu fico impressionada. Eu gosto muito disso. Bom, no nosso próprio grupo,
Você sabe quanto tem mais de 50 ou mais? Mais de Não. 50%. Olha que legal. Então, é uma coisa que os olhos não acompanham. Se Aham. você puder dar uma olhadinha, tem uma Miss Buenos Aires, ela tem Aham. 60 anos. Se você olhar para ela, se der 40 é muito, mas assim, Pois então o que é. acontece, fica muito difícil de você visualizar a Uhum. idade da pessoa. E na verdade a idade cronológica vale muito pouco hoje, Uhum. né? Comparado até a própria Organização Mundial de Saúde está revendo esse critério porque ele não serve mais. Você tem uma idade que você construiu, né? Não vou entrar no termo técnico, mas a idade que você construiu com muita sabedoria e com muita saúde por muito tempo, ela te contribui, né? Porque o genético é muito pequeno nesse percentual. Né? Então a Organização Mundial de Saúde está revendo e vários negócios, né, como aeroportos, etc., já não é a coisa, a plaquinha de 60, sabe, que você tem no Ah, estacionamento? você viu a plaquinha que tinha um senhor numa prancha de Sim, surf? sim, Eu sim. amei isso. Eu amei. Então eles estão criando isso. Eu dou todo Claro, apoio. Imagina, claro. você tinha lá ó, o desenho com uma, como é que é, uma Eles bengala, não era? Isso estão já retirando, era. Não, estão retirando. E agora estão colocando isso em prancha de surf, em saltos de paraquedas, enfim, eu sim. tô amando isso. Agora, de qualquer forma, as soluções que eu conheço, óbvio que na saúde você tem um tempo muito maior para desenvolver grandes transformações. Mas nos outros segmentos, como turismo, falei, restaurante, corrida, e seguindo as várias coisas, entretenimento, né, shows, né, eu posso até cultura, são os maiores consumidores. Mas a maior parte das soluções que eu conheço, assim, ou quando a pessoa já está numa situação que ela já não tem autonomia, Tá. vamos deixar dessa forma. Mas você tem muita coisa para se fazer antes, eles são os que mais consomem algumas entre energéticos, suplementos. Os suplementos é um dos maiores consumidores, acabam sendo os prateados. Sim. Como na moda, como no esporte, né? Esporte hoje ele é diferente, que você tem que acrescentar algumas outras, eles procuram outros benefícios, é que nem o turismo, ele vai fazer Uhum. turismo, que aprender um idioma, quer estudar uma outra Conexões. conexão, fazer outras coisas. Uhum. Então, o que precisa, na verdade, você tem razão, é bombar esse novo ciclo humano, né? Exato. Exato. Onde o etarismo, na verdade, ele não faz sentido. O que faz Uhum. sentido é a diversidade Exato. de pensamentos, de comportamentos e de conquistas. Eu concordo. Eu acho isso fantástico. Eu acho que essa tua visão e eu acho que esse brilho nos olhos que você fala, você já olhou para o retrovisor, mas Sim, você está olhando lá na frente, vendo como oportunidades e principalmente quando a gente fala de bem-estar. sim. Agora, de qualquer forma, minha amiga, a gente se olha no espelho hoje, a gente fala assim, opa, como que eu cheguei aqui, né? E É, desse jeito. A gente não é, teria... O ser humano conquistou uma coisa que ele sempre quis e a gente ainda está assustado. Eu uhum, posso dizer isso. Porque você vê uma mentalidade, uma dinâmica, uma vontade de continuar crescendo, uma uhum. vontade de conquista que a gente não está realmente acostumado. Esses cabelinhos brancos que a gente vê às vezes na rua, na academia, nas startups e em vários negócios. Mas sabe que é uma coisa interessante? Eu lembro que alguns anos atrás, acho que vários anos atrás, fui para um evento e a Regina Casé, Uhum. ela ia participar desse evento com a gente. E aí, cheguei, né? Todo mundo já sentado, sentei ali no começo, cumprimentei a Regina conversou com a gente e tal. E a Regina olhou a plateia inteira, ficou em pé. Aí daqui a pouco a gente estava conversando, aí a Regina Casé falou assim: "Ah, vocês perceberam que não tem negros nessa plateia? Por que que não tem negros aqui? Vocês Uhum. estão fazendo uma seleção de negócios para serem acelerados. Vocês me convidaram para ser uma das embaixadoras ali e tal. E deve ter uma ou duas mulheres negras." E aí a gente parou assim e falou, não, mas o edital, né? E Sim. falaram para ela, não, o edital estava pedindo, o edital ela pegou e falou assim, eu não estou falando de edital, estou falando do trabalho de cada um.
O que Posso. você fez para ter negra aqui? O que você fez para ter mulheres negras aqui? O que você fez para trazer mais mulheres negras aqui hoje? Claro, E o que você fez? O edital, por si só, não, ele não ajuda, não arranca. ele não arranca. O trabalho é muito mais intenso. Uhum. Então ela deu assim um banho ali em todo mundo. Olha que fantástico. E aí uma coisa que eu aprendi naquele dia, a gente já sabe, mas a gente às vezes tem que levar esses chacoalhões, que é o seguinte: se você não sente a dor, você não cria esse olhar. Tá. Então, a partir daí, quando eu vou para um evento, ou quando eu estou formando um evento, eu já trabalho a diversidade. Tanto que eu comecei falando que eu trabalho com fomento a diversidade, o empreendedorismo e a diversidade, que isso eu já coloquei na minha tese. Mas quando você passa por isso, ou Uhum. quando vem alguém e te chacoalha, você fala assim, poxa, cadê as mulheres negras? Cadê as pessoas negras daqui? Ou pardas, né? Porque o Né? Brasil E aí tem uma é questão também impressionante. que é o seguinte, aí quando você conhece um pouco mais sobre o etarismo, sobre oportunidades, e quando você sente esse choque, e aí você está aqui Sim. também dando uma aula para mim sobre isso, você, você sai com outro olhar. E eu acho que nós precisamos disso. Eu acho que nós, brasileiros, nós temos os nossos preconceitos, nós temos os nossos vieses, mas também nós somos muito solidários, a gente tem muita Somos. coisa boa, a gente Nós somos muito consegue fazer muito sociáveis disso. também. Então hoje o meu olhar, e você sabe Hum. disso, né, até porque eu tenho startups no meu portfólio, e algumas Olha startups que trabalham para o mercado da economia prateada, mas sempre a gente aprende algo, e sempre a gente tem essas oportunidades. Então o que eu deixo de recomendação para todo mundo e para todos nós, é que a gente tenha esse olhar, claro. né? A gente gosta de criticar. Você vai para um evento e às vezes eu vejo um evento, aquele monte de homens palestrando, falando de negócio. Qual é a informação que Nossa, passa para gente? Que só os homens sabem falar de negócio. claro. Eu não me sinto representada. Eu não me sinto representada. Você acredita? Entenda que o seu mundo é muito Então, mais masculino. então, se nós estamos ali, tipo, Uhum. se a gente faz um evento, se a gente está falando sobre um problema e a gente não tem um negro, uma negra, e Lindo. como que a gente vai É. realmente querer trabalhar com esse público, querer falar das dores? Como é que a gente vai Concordo. falar de economia prateada se a gente realmente não conhece? É. Então a gente passa por essa fase Sim. de educação, Uhum. Claro. respeito, e aí tem que ver se você realmente se identifica para você fazer algo. E aí você pode fazer Não. algo, construir uma metodologia, trazer uma inovação, trazer Sim. uma solução, Complementar empreender. alguma coisa que existe hoje. Você pode ser investidor ou investidora desse Isso, né? Sim. mercado, pode ser mentor, mentora, e você pode simplesmente falar: eu quero acompanhar porque eu gosto, porque eu entendo, quero, né? Melhorar. E é isso. Então, quando a gente realmente sente na pele o que Sim. alguém vem dar esse chacoalhão na gente, muda a nossa visão. Saiu um estudo recente, faz coisa de uns 2 anos máximo, sobre mixigenação de Tá, raças. sim. O Brasil é o país de maior mistura genética na face da Terra. Uhum. Mesma coisa se você entrar no supermercado, você olha shampoo, né? Brasil já foi uma grande escola de É, desenvolvimento de aham. produtos para cabelo. Sim, sim. Porque você entra, se você for para a Alemanha, para os Estados Unidos, você vai ter 1 metro. Aqui Uhum. você tem 3 metros, Sim. né? Você tem o cabelo enroladinho, você tem o negro, você tem o índio, você tem os europeus, etc. Isso muda completamente. Eu acho que esse mesmo aprendizado que se teve por anos, e o Brasil virou referência em desenvolvimento, por exemplo, de coisas para cabelo, para o corpo, Tá. etc., devido a essa, deveria ser aproveitado agora para minimizar esse preconceito quando se fala em diversidade, quando se fala É dos isso. prateados. É isso, concordo. Acho lindo Show! isso. Acho que temos produtos, temos um Brasil diverso, temos pessoas inteligentes, temos pessoas engajadas. E, gente, tira o preconceito de lado. Sim? Tenha o conhecimento. O conhecimento nos leva à empatia. E a gente precisa ter isso. Acho que gostamos de criticar mulheres, criticar pessoas, criticar idosos, mas a gente precisa ter algo que primeiro é empatia. Sem empatia, você não vai a lugar nenhum. O Então, eu acho que ouvir, se diz, né?
Simples assim, né? Exato. E aí construir e se identificar nesse mercado, porque tem aí oportunidades para surfar, E né? uma coisa é certa, né? Se tudo der certo, a gente vai surfar por bastante tempo. É o que Todo ser é humano. isso. Se tudo der certo, a gente envelhece. É isso. É isso, E simples. tá ótimo. Envelhece mais, envelhece mais. Sempre com qualidade de vida E eu, sinceramente, totalmente ilimitado. claro. E eu, sinceramente, eu tenho interesses nisso, porque ó, a gente está falando de inovação, inteligência artificial, está falando de produtos, a biomedicina, quando Sim. tem evoluído, Olha, vamos nos favorecer disso tudo ainda, né? Então, o que não falta é oportunidades. Cláudia, muito obrigada por a gente estar aqui. Uma delícia, compartilhamos um monte de conhecimentos e acho que isso potencializa qualquer ideia e qualquer caminho, seja nosso e sejam de outras pessoas. Poxa, eu que agradeço a tua visita aqui, sempre muito bem-vinda, e pelo trabalho maravilhoso que você está fazendo e fomentando tudo isso, e principalmente trazendo de uma forma tão leve com tantos conteúdos e informações. Parabéns. Obrigada. Muito bem, gente. Para acompanhar o trabalho da Cláudia, estarão disponíveis as redes sociais dela abaixo. E, por favor, continuem acompanhando os nossos trabalhos, os nossos depoimentos e as nossas inovações. Obrigada, até em breve.